Pessoal, o vídeo hoje é sobre o emulador GNS3, que vem ser Graphical Network Simulator 3. Esse emulador é um emulador que iniciou com a ideia de emular dispositivos da Cisco, então roteadores basicamente, e hoje se expandiu para algumas outras coisas interessantes aí. Então, esse vídeo vai tratar da parte introdução aqui basicamente da história do GNS3, as funcionalidades, os componentes. Então tem vários componentes aí dentro dessa ferramenta. Não é uma ferramenta única, é uma ferramenta que ela faz, na verdade, como se fosse um- como se fosse um hub, vamos dizer assim, de várias outras ferramentas agregadas aí, como QEMU, como Dynamips, como Dynagen e outros aí. E exemplos de uso, então vou mostrar um cenário aqui, um cenário com algumas dessas funcionalidades e as referências bibliográficas. Então, o GNS3 é um emulador de rede que suporta basicamente dois principais fabricantes de dispositivos, Cisco e Juniper. Então, ele possibilita o uso de sistemas operacionais reais emulados de roteadores Cisco. Uma primeira coisa que aparece aqui é o seguinte: pô, mas não existe o Cisco Packet Tracer? O Cisco Packet Tracer, ele faz as vezes de emulação, mas algumas coisas não existem lá. Por exemplo, várias coisas são simuladas. VPNs não são possíveis de fazer, uso de criptografia também não. Então algumas coisas tu não consegue fazer. E isso nasceu, essa necessidade nasceu aqui do GNS3, principalmente para fazer estudos para as provas de certificação da Cisco. Então, além disso, além de usar esses dispositivos da Cisco, da Juniper, possibilita o uso de qualquer sistema operacional que possa ser virtualizado com QEMU ou no VirtualBox. Isso integrado ao GNS3. Mas eu vou mostrar num cenário aqui que é possível usar qualquer coisa, na verdade. Então, vou montar um cenário aqui mais para frente, vou mostrar para vocês que é possível usar qualquer hospedeiro aí, qualquer coisa virtualizada juntamente no cenário do GNS3. Então, ele possui código-fonte aberto, utiliza a licença GPL, ele pode ser instalado em sistemas operacionais Microsoft Windows, Mac OS X, a maioria das distribuições Linux. Então, em 2005, foi desenvolvido um emulador chamado Dynamips, por Christoph Filot. Esse emulador permitia emular roteadores Cisco dos modelos 1700, 2600, 3600 e alguns outros, com sistemas operacionais reais. A interface era linha de comando e apenas um roteador poderia ser simulado por vez, o que limitaria muito a questão de usar em cenários, principalmente as provas de certificação da Cisco. Para execução de comandos, tranquilo, funcionava bem. Em 2006, o Dynamics foi melhorado para funcionar como um hypervisor. Então, na verdade, se fez uma camada que eu consigo agora colocar como se fossem máquinas virtuais, que não são máquinas virtuais, mas são roteadores rodando seus sistemas operacionais. Então, possibilitou o uso de múltiplos roteadores. E foi desenvolvido um front-end chamado Dynagen para poder gerenciar então esses múltiplos roteadores. Em 2007, a primeira versão do GNS3, que englobou esses dois caras aí. Além disso aí, foi desenvolvido o recurso de VPCs, que são, na verdade, para emular hosts. Bom, os emuladores, né, dos roteadores Cisco, diferentes aí do GNS3, como Packet Tracer, que tem algumas limitações. Então, por exemplo, que tinha comentado aqui, VPN, QoS, túneis, SSH, isso não é possível fazer, ou se é possível fazer no Packet Tracer, é de forma simulada. Então, na verdade, é bem restrito o uso desse tipo de procedimentos aí, protocolos, ferramentas. Também é possível usar roteadores Juniper com Juno OS, que é baseado em FreeBSD. Então, na verdade, dá para se fazer a extração do sistema operacional do Juniper e usar virtualizado como um FreeBSD. Firewall da Cisco, ASA, o Viata, que é uma distribuição, basicamente, de roteadores. Tem appliance e tem propriamente distribuição.
Outro fator importante é a integração com a rede real. Então os cenários podem trocar pacotes com a rede real por meio de hospedeiro, coisa que, por exemplo, Packet Tracer não é possível fazer. Eu posso fazer cenários Packet Tracer com Packet Tracer conversando pela rede, mas eu não consigo do Packet Tracer dar um ping no Google, por exemplo, ou fazer um SSH de dentro do Packet Tracer para uma máquina Linux. Eu não consigo fazer. Então eu consigo, aqui, nas funcionalidades do GNS3, montar cenários mistos, com VMs rodando distribuições Linux ou Windows. E uso de aplicações reais nos cenários emulados. Isso faz toda a diferença. Eu quero testar, por exemplo, o caso que eu vou mostrar aqui, eu quero testar o iPerf sendo executado e fazendo testes num roteador. Eu não consigo fazer isso no Packet Tracer. Aqui eu consigo fazer. Limitações. Então, primeira delas, necessidade de configuração das ferramentas auxiliares e uso de um arquivo real do Cisco iOS. Então, eu preciso do sistema operacional iOS para rodar. Isso eu posso fazer extraindo de um roteador real. Na verdade, se eu tiver esse roteador, posso fazer isso. Ou se eu tiver um contrato de suporte com a Cisco e por aí vai. A emulação é incompleta de suítes. Isso o Packet Tracer é muito melhor aqui. Se eu quero trabalhar com VLANs e coisa do tipo assim. Aqui não é possível. É bem limitado. Porque os suítes, na verdade, aqui não são suítes da Cisco. São suítes do GNS3. Só para facilitar a ligação dos roteadores. Então, assim, o papel principal do GNS3 é em cima de roteamento. O desempenho. Então, primeira coisa que pode se pensar, pô, que legal, não preciso comprar um roteador Cisco, então eu vou botar esse GNS3 e vai fazer todo o meu papel aí da minha rede. O desempenho é bem abaixo, muito abaixo do que é um roteador normal. Talvez com uma máquina, talvez, isso eu estou botando na hipótese, uma máquina, um grande desempenho, usando um ou dois roteadores, consiga chegar próximo do desempenho de um roteador de baixo porte real. Bom, os componentes do ambiente de GNS3, então, são formados pelo Dynamips, Dynagen, os VPCs, que são uns hosts simulados, que possibilitam coisas do tipo trace, ping, coisas do tipo assim. O QEMU, que é um virtualizador, esses caras estão incluídos. Algumas ferramentas auxiliares, então, o Wireshark está incluído, o PuTTY ou Super PuTTY, que funciona como console dos roteadores. O VirtualBox tem um wrapper, ou seja, ele tem um front-end para o VirtualBox, então eu consigo chamar uma máquina virtual VirtualBox dentro do cenário GNS3. E é necessário, então, possuir imagem de sistema operacional para o funcionamento dos roteadores. As imagens de sistemas operacionais dos roteadores depende do modelo do roteador a ser usado. Essa é a parte mais chata do GNS3. É achar uma versão do firmware que se enquadre ou que funcione perfeitamente no GNS3. Então existem alguns modelos recomendados. Por exemplo, as séries C36, C37 ou a 7200. E aí vem aquela pergunta, onde é que eu consigo essas imagens? Bom, elas podem ser baixadas do site da Cisco, se houver contrato de suporte. Podem ser transferidas de roteadores reais, então eu consigo pegar esse sistema operacional usando o TFTP e extrair de um roteador normal, se eu tiver ele. Ou podem ser encontradas online. Então, se pegar, por exemplo, um nome como esse aqui e fizer uma busca no Google, se consegue fazer o download desses firmwares ou sistemas operacionais para uso acadêmico, didático. Nem vou usar isso aqui de forma comercial. Bom, a instalação no Microsoft Windows, por exemplo, é recomendado 4 GB de RAM, mas na prática depende do cenário. Então, com 2 GB de RAM é o suficiente para começar. Por que depende da prática, do cenário? Porque cada roteador ele consome recursos de memória, como se fossem máquinas virtuais. Então, tem roteadores que vão consumir 128 MB de RAM, outros 256 MB de RAM. Alguns, como os firewalls Cisco ASA ou Juniper, mais memória que isso. Então, imagine fazer um cenário com 10 roteadores, cada um com 128 MB de RAM, já vou ter aí, né, 1,2 ou 1,3 GB de RAM ocupada só para dar boot nos roteadores. A instalação é tipo Next, então é bem simples. Não tem nada de demais. O software está disponível
no SourceForge ou no site gns3.com. Então tem que fazer um pequeno cadastro aqui em gns3.com, no SourceForge não é necessário. Existem máquinas virtuais com GNS3 já pronto para ser executado. Claro que não tem ainda, tem que se fazer o download dos sistemas operacionais iOS, mas basicamente está funcional. Que é esse caso aqui, o GNS3 Workbench pode ser baixado desse site. É uma forma interessante de ter um primeiro contato aí com o GNS3. Então o cenário que eu vou mostrar é o seguinte: uso de 3 roteadores modelos 3640. Então são esses caras aqui, R1, R2, R3. Usando o protocolo RIP versão 2 aqui na rede interna, entre eles, para anunciar essas redes aqui. O R3 configurado com NAT e ligado à rede real. Então esse cara aqui vai fazer o papel de poder que esses caras internos aqui possam sair para a rede real. Aqui a configuração do R2, peguei só a parte que foi editada. Então outra coisa assim, o GNS3, como é que eu uso? O GNS3, na verdade, ele é um facilitador para se usar os roteadores Cisco. Então tem que saber os comandos dos roteadores Cisco. Muitas pessoas perguntam assim, alunos perguntam, mas vem cá, eu não tenho um editor gráfico para me mexer nos comandos aqui, para mim fazer edição, nos arquivos de configuração. Minha recomendação é que faça em linha de comando. O sistema operacional iOS foi criado para isso. Então ele tem várias facilidades para isso. Como é que eu boto um IP numa interface? Bom, vou ter que entrar lá no modo administrativo, vou ter que entrar no modo de configuração de interface, vou ter que ir lá editar e colocar IP address, o IP da interface à máscara. Fazer um no shutdown para habilitar a interface. Basicamente isso que foi feito aqui, nesse R2. Além disso, eu quero ativar o protocolo RIP. Basicamente, entra no modo roteador aqui, RIP, versão 2, anuncia a rede que se quer usar. E está pronto, certo? Não tem mistério nenhum. Aqui acontece a mesma coisa. No R1, então as configurações são similares, variando só os IPs. E a configuração do R3 tem a questão do NAT configurado. Então, ele vai fazer NAT e vai mapear todo mundo em cima desse IP aqui, que é da rede real. Além disso aí, ele anuncia também a rota padrão de saída, que está configurada aqui. Então vai ser feita por RIP. E basicamente isso aí. Tem muito mistério aqui. Essas configurações elas têm que ser entendidas fora do contexto de GNS3. Elas têm que vir entendidas basicamente na documentação do iOS, na documentação do CCNA, e aí poder aplicar aqui. Aí começam algumas funcionalidades interessantes do GNS3. Por exemplo, interligação com a rede real em R3. Essa nuvem aqui, ela é um componente do GNS3 que possibilita fazer como se fosse uma bridge, ou seja, pegar minha interface real, interface do meu hospedeiro, no caso um Windows, e dizer que essa nuvem aqui compartilha essa interface real. Então o que vai acontecer nessa interface aqui, do R3, essa externa aqui? Ela vai ter um IP tal como um Windows ou um Linux qualquer da minha rede real. Então daqui eu já consigo dar um ping para fora. Além disso, eu consigo interligar, por exemplo, aqui nesse caso, o VMware Workstation. Quando se instala o VMware, como se instala o VirtualBox, existe uma rede chamada Host Only. O que é esse Host Only? É uma rede que só funciona internamente ao hospedeiro. Nesse caso aqui, eu estou criando uma nuvem e dizendo que essa nuvem aqui, ligada nesse switch, ela está ligada nessa Host Only. Então, qualquer máquina virtual que eu ligar nessa Host Only, eu vou estar dentro desse cenário aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo, que eu vou pegar um Linux, vou botar um IP dessa faixa aqui, e eu vou estar aqui dentro. Eu vou estar aqui dentro. Então, isso aqui abre um leque de poder usar qualquer coisa aqui. Eu quero usar uma máquina virtual com um banco de dados, ok? Configura o IP dessa faixa aqui, cria uma interface host only e já está disponibilizado dentro desse cenário. Então aqui está essa rede host only, na verdade ela corresponde a esse VMNet1 aqui. Essa nuvem aqui ela é configurada dentro do GNS3, então tu só seleciona, eu quero usar a rede interna VMNet1. VMNet1 quer dizer host only.
Esses hosts virtualizados que estão aqui, Core 72, Slitas, Slitas, isso aí, são distribuições Linux simplificadas. São distribuições Linux de baixo consumo de recursos. Então, pra você ter uma ideia, esse cara aqui está rodando com 384 MB, esse aqui também com a micharia aí, 300 MB. Como é que eu crio essas máquinas aqui? Existem no site do GNS3, no SourceForge, diversas máquinas prontas dessas. Mas esses caras rodam o QEMU. Então é um virtualizador que tem aqui dentro. Como é que eu crio uma máquina dessa? Aqui tem um exemplo. É bem fácil. Existe um utilitário chamado QEMU IMG. Esse cara aqui, ele cria um disco virtual. Então quem está acostumado com máquinas virtuais aí, é o VMDK, é o VDI lá do VirtualBox, do VMware. Eu estou criando um espaço com 1 GB, de nome DSL. O próximo passo aqui é executar, então o QEMU, estou chamando esse virtualizador, estou dizendo que o meu HD vai ser esse arquivo aqui, que eu criei. O CD-ROM que eu vou usar para dar boot vai ser essa ISO aqui. Esse M é quanto de memória RAM eu vou usar. E o boot é, se eu vou dar boot pelo drive D, que é o CD-ROM, se eu quiser dar boot pelo drive C, eu vou botar o menos C aqui. Vou botar o C. Então, para me instalar qualquer distribuição, eu vou fazer esse passo. Existem diversos outros parâmetros aqui, mas basicamente isso aqui já torna uma máquina virtual funcional. Dentro do GNS3, esses parâmetros aqui podem ser selecionados. Por exemplo, criar interface de rede. Agora vou mostrar como é que isso aqui funciona. Então aqui o exemplo. Esse Core 72 que está aqui, ele é um QEMU Guest, então é uma máquina virtual usada com QEMU. Aqui está esse Core Plus, é o disco virtual que foi criado, aqui. Aqui, quanto de memória RAM eu quero usar, o número de interfaces, qual é o modelo da interface. Basicamente isso. Quando eu chamo um desses hospedeiros aqui para dentro do meu cenário, aqui por exemplo, e fizer um play, rodar a emulação, ele vai rodar um Linux aqui, com as funcionalidades que tiver. Pode ser um CentOS, um Debian, o que for. Normalmente se usa um hospedeiro aqui com menos recursos. Então, por exemplo, 384 MB de RAM aqui, ele já roda tranquilo. Então agora eu vou fazer uma demonstração do GNS3 em funcionamento com esse cenário aqui, fazendo essas integrações com a rede real, com o VMware e com as demais funcionalidades que tem aqui. Bom, pessoal, então esse aqui é o ambiente do GNS3. Então vou mostrar algumas coisas, já está em execução aqui o cenário. Vou mostrar algumas configurações que são necessárias. Então, o caso da configuração das imagens do iOS. Aqui tem um exemplo das duas imagens que estão sendo usadas. Então tem o 3640 e o 7200. Aqui tem algumas configurações iniciais. Esse idle PC aqui é importante. Primeira vez que se traz essas imagens para cá, tem que se fazer esse cálculo aqui. Esse número, na verdade, a função dele é o seguinte. Já que isso aqui é um emulador e num roteador normal, o que vai acontecer? O sistema operacional está sempre em execução. Ele tem sempre um loop infinito fazendo verificações das interrupções, das chamadas de sistema, dos serviços. Quando se roda ele aqui num PC, como nesse caso, eu tenho que enganar ele, na verdade. Eu tenho que usar um recurso para dizer para ele não ficar constantemente usando toda a CPU. E isso é feito através desse idle PC. Caso não se faça isso, vocês vão ver que o uso de CPU aqui do hospedeiro, né, da máquina que está rodando, no caso um Windows 10 aqui, vai chegar a 100% de uso de CPU imediatamente. Então, esse auto-calculation aqui é para diminuir isso. Ou até evitar que se consiga atingir esses valores todos. Então, esse valor aqui ele não é um valor único, então sugiro que vocês façam isso inicialmente. Então, basta botar aqui e usar esse recurso de idle PC também, e ele vai fazer esse cálculo. Bom, depois de ter então essas imagens aqui, eu consigo
usar os roteadores. Então ele vai aparecer aqui, ó, quais os firmwares ou quais iOS ele tem disponível. Então isso aqui basicamente arrasta para dentro do cenário e se coloca aqui, faz as interligações usando o recurso. Ah, não botei nenhuma interface aqui. Espera aí. Ó, tem que configurar esse cara. Então, ó, ele não tem interface nenhuma. Vamos botar as interfaces aqui. Fast Ethernet. Outra Fast Ethernet aqui. Então, esses slots aqui, eles podem ser usados para botar as interfaces. Ó. Agora ele vai ter interfaces aqui. Então, ó, qual interface? F00. Vou ligar ela aqui, por exemplo. Ó, em qual porta? Na porta 4 desse switch. Veja, esse cara não está nem inicializado ainda, né? Eu teria que dar um play aqui para ele ser executado. Bom, então vou remover esse cara aqui só para mostrar o uso, como é feito. É bem simples de fazer. Que mais? Bom, como é que eu acesso esses roteadores aqui? Eu vou clicar nesse cara. Ele vai abrir aqui o PUT. E eu tenho a console do roteador. Então, show running config. Posso ver as configurações aqui. Entrar no modo de configuração. E fazer, por exemplo, configurações das interfaces. Aqui, como eu tinha comentado, é o uso normal de um roteador. Bom, o que são essas nuvens aqui? Ó, configuração de nuvem. E para isso aqui funcionar, o usuário que executa o GNS3 tem que ser administrador. Aqui são as interfaces que estão disponíveis para serem usadas. Então o VMnet1 aqui é aquela rede host only. Então, se eu criar essa nuvem host only, eu estou fazendo uso dessa rede que funciona no hospedeiro e eu posso interligar todo mundo. Todas essas máquinas virtuais VMware, por exemplo. Aqui na rede real, se usa a opção da interface que está aqui, ó, localhost, local area connection. Tem que se identificar qual é a interface da rede real. Ah, pode ser a sem fio, depende, certo? Qual a interface vai ser usada. Então, se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, que aqui, ó, essa rede, essa nuvem, está me dando acesso à rede real. E essa aqui, a rede host only. Esses caras aqui, o Core 7, o Slitas, são esses caras aqui, ó. São distribuições Linux. Estão instaladas com QEMU, que eu consigo, a partir daqui, fazer acesso ao restante da rede. Então, por exemplo, fazer um ping 172.30.11.10. E não vai funcionar. O que houve? Vamos ver. Tá como root. Será que eu estou sem... Ah, fiquei sem a configuração de rede. Beleza, vamos configurar aqui então. Ó. Network. Ó, não salvou a interface aqui, ó. Vamos ver. 172.30.10.10. Ok, o gateway vai ser 1. E aqui o name server vai ser 888. Apply. Muito bem. Vamos ver. Deu? Ok. Vamos sair fora. Vamos ver se salvou aqui. Ó, veja que eu tenho 6 interfaces aqui que são definidas lá no GNS3. Eu não estou usando o QEMU linha de comando aqui. O QEMU está embutido aí, está sendo chamado de dentro do GNS3.
Agora vamos fazer o ping então, 72.30.10. Desculpe, 11.10. Ó, tá respondendo. Quem é esse 11.10? Eu tô dando ping desse cara aqui para esse cara aqui. Só que daqui eu vou dar ping para fora também. Porque eu tô fazendo NAT aqui nesse roteador. E esse cara aqui é meu gateway desse R1. Então eu consigo chegar aqui. Se formos olhar aqui a tabela de roteamento do R1, ó, show IP route, vamos ver que a rede 3011, que essa aqui foi anunciada por RIP, e o gateway padrão também anunciado pelo RIP, dizendo que é o 7230.01, que é esse cara aqui. Além disso, o que eu posso fazer? Eu quero que uma máquina externa nesse cenário aqui consiga interagir. Então, eu tenho aqui uma máquina VMware. Neste caso, eu tenho uma interface host only. Está aqui host only. E nesse host only eu botei o IP 172.30.10.11. Então, eu vou fazer ping para 172.30.10.10. Eu estou fazendo ping para esse cara aqui. Eu estou vindo dessa nuvem aqui, eu estou dando ping para esse cara. Vou fazer ping para o 11.10. Eu estou dando ping agora para esse cara aqui. Então, se fosse um Windows aqui, tanto faz. A máquina virtual aqui, qualquer coisa. Então, eu não preciso necessariamente usar essas máquinas virtuais aqui. Eu posso usar esse recurso de nuvens aqui e chegar até lá. Outra coisa, eu tenho uma interface aqui. Que está na rede real. Bridget está na rede real. Que recebe o IP da rede real, que é esse aqui. 254.62. Eu vou chegar nessa interface externa. Essa aqui, desse roteador. Eu estou chegando aqui. Então, percebam. Num cenário com 3 roteadores aqui, relativamente simples, eu consigo integrar com a rede real, integrar com as minhas máquinas virtuais. E aí, a quantidade de variações que podem ser feitas aqui são bastante grandes. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um cenário do GNS 3. Bom, pessoal, então depois dessa demonstração sobre o GNS 3, com um cenário simples, vamos colocar assim, simples do ponto de vista de configurações, né, mas com diversos recursos não triviais aí, a gente pode ter como considerações finais, né, que a ferramenta GNS 3 é bastante útil para a emulação de roteadores Cisco. A principal vantagem é o uso de sistema operacional real. Então eu consigo fazer uso de sistema real com aplicações reais. Então, devido à possibilidade de virtualização, posso utilizar diversos sistemas operacionais na montagem de cenários. Então, um exemplo ali é um Linux, num VMware, ou um VirtualBox, ou um banco de dados. Eu não preciso fazer isso dentro do GNS3, usando o QEMU, por exemplo. A operação e configuração da ferramenta são simples. Mas o detalhe, o uso dos roteadores demanda conhecimento dos conceitos de redes e dos comandos específicos de cada dispositivo utilizado. Então, a ferramenta GNS3 é um facilitador, é uma ferramenta. Ela não faz nada sozinha. Não vai se apertar um botão e vai se criar uma rede ali. Mas o objetivo é que com essa ferramenta se consiga, por meio do conhecimento prévio, explorar os cenários de rede. E as referências aqui, tem 2 livros bem interessantes, bem práticos também, que são esses 2 caras aqui, né, o GNS3 Network Simulation Guide e o GNS3, Book of GNS3, Build Virtual Network Labs Using Cisco, Juniper and More, de 2015, um livro relativamente atual aí, bem legal. Além disso,
Esse site aqui, GNS3 Vault, tem centenas de laboratórios usando GNS3, dos mais diversos protocolos. Aconselho muito darem uma olhada nesse cara aqui. Muito legal.